Então, meu nome é Jandira, faço parte aqui da comunidade, dos vários trabalhos pastorais, né? Mas especialmente eu sou ministra da distribuição da comunhão e me dedico mais à equipe de canto da comunidade. Meu é Glória Ferrari, sou coordenadora do Conselho da Comunidade e estou aqui em nome de todos os conselheiros de nossa comunidade. Então, aqui em nome da nossa comunidade, né, nós vamos relatar um pouquinho da história. A princípio, aqui, a nossa comunidade, ela era onde está construída a igreja hoje, era, assim diz o povo, que era um tabual, né? O povo mais antigo conta aí que era um tabual, e o nome dessa comunidade antigamente, o povo nem tinha um nome certo, uns falavam que era Patrimônio dos Cachorros, outros falavam que era o Morro do Chupa-Osso, que era uma comunidade muito pobre, e ele era assistida pelos vicentinos, que também cuidava da parte material das famílias pobres que moravam aqui e também da parte espiritual. E assim eles iam ajudando o povo, né, com o pão de cada dia, mas também com o pão da palavra de Deus, né, para que as famílias pudessem crescer também, né, espiritualmente. Então aqui era uma comunidade muito carente, né? Então, em primeiro lugar, eles falavam que era o Morro do Chupa-Osso, porque eles traziam os ossos dos açougues que o pessoal matava os bois, traziam para cá, e o povo, como era muito pobre, então eles pegavam aqueles ossos para levar para casa para fazer caldo, fazer sopa, para poder alimentar suas famílias. E o patrimônio dos cachorros, porque os cachorros também vinham nessa função de se aproveitar também dos ossos, né, que eram jogados fora aqui, por isso que se deu essa origem do nome, o patrimônio dos cachorros e também o Morro do Chupa-Osso. E depois, com o caminhar do passar do tempo, né, devagarinho, com a assistência dos vicentinos, que fazia esse trabalho aqui na comunidade, né, assistência aos carentes, aí foi então, a comunidade foi crescendo mais, e a origem mesmo do nome da comunidade, então foi por causa dos vicentinos, é o nome do bairro e também é o nome da nossa comunidade eclesial, que tem o nome do padroeiro, que é São Vicente de Paulo. Então, assim, a comunidade, ela começou, mas tinha um casal que rezava o terço com as famílias aqui na igreja. O pessoal conhecia ele como seu Nenzinho, e uma senhora, uma moça que era chamada Preta, filha do seu Terrone, que era um morador aqui do bairro São Vicente. Então, eles rezavam o terço com as famílias. E aí dizem que participava muita gente aqui nessa época que eles rezavam o terço com as famílias. Mas depois houve com o Concílio Vaticano II, a renovação da igreja, a igreja renovada. Então o pessoal, veio aquela retirada dos santos, das igrejas, e o pessoal não concordou muito, né? Muitas famílias ficaram assim, tristes, decepcionadas com aquilo, não entendiam muito bem o que estava acontecendo e foram se afastando. Então praticamente a igreja ficou assim, não tinha fiéis na igreja. Eu mesmo, quando mudei aqui para o bairro, eu vinha para a igreja e aí tinha, o máximo era 8, 10 pessoas, sempre as mesmas pessoas ali procurando celebrar. Usava o material que vinha de Vitória, que era chamado caminhada, mas devagarinho a igreja, o povo começou a voltar novamente, aí tinha uns grupinhos que começaram a fazer os círculos bíblicos. E eram poucas pessoas que participavam, mas desses círculos bíblicos foram surgindo lideranças nesses grupinhos de círculos bíblicos. Uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção foi que uma dessas pessoas que participavam dos círculos bíblicos, como já é falecida a dona Hilda Comério, né, Pertel Comério, e a outra dona Arlene, ela falou que um dia quando eu reclamava com o Cônego Maurício, que era o pároco daqui, que não dava certo fazer os círculos bíblicos, as pessoas não participavam. Mas aí eles dizem para elas, olha, não deixa a vela apagar, continue, porque essa vela vai incendiar muitas velas ainda nessa comunidade. E graças a Deus, a profecia do Cônego Maurício, a gente viu que realmente a comunidade começou a crescer, as pessoas começaram a voltar, as pastorais começaram a se fortalecer não, iniciar as pastorais, né? A catequese, apesar de que a catequese já era dada, já era feita em outros momentos também, antes de tudo isso acontecer, tinha aqueles que evangelizavam, tinham catequistas que faziam esse trabalho, irmãs que passaram por aqui, Letícia Vago, que foi uma pessoa que contribuiu muito também com essa comunidade. Então aí começou, o dízimo foi implantado
implantado na comunidade, aí começou a aparecer as outras pastorais, do batismo, a catequese em si, como eu falo, foi fortalecida, apareceu a catequese renovada, aí foi aparecendo catequistas para fazer esse trabalho, e com isso a igreja foi crescendo novamente. Hoje, graças a Deus, a gente assim, trabalha com muita dificuldade ainda, mas a gente tem as pastorais aí mais ou menos todas caminhando, né? Estão mais ou menos assim, não vou dizer que esteja 100%, porque 100%, né, é difícil a gente chegar, mas que a gente agora, graças a Deus, com a colaboração de todos, né, com as formações que vai acontecendo, a gente então tem uma comunidade mais viva, né, mais participativa. E a gente também hoje, nesse momento, a gente agradece muito a Deus por a gente ter sido passado a pertencer a uma nova paróquia, que é a Paróquia Santa Clara de Assis, que muita gente ainda não sabe assim, diferenciar o que é a nossa paróquia, porque a nossa paróquia não tem uma matriz, então ela é uma rede de comunidades, né? E ainda todo mundo pensa muitas vezes que a nossa igreja é a igreja matriz, mas que não é, continua sendo a comunidade de São Vicente de Paulo, e assim a gente vai caminhando, graças também a esse trabalho dos franciscanos, que eles trabalham muito com as comunidades. Ele revigorou a fé nas comunidades da nossa paróquia Santa Clara de Assis, e esse efeito desse revigoramento da fé fez uma grande comunhão das comunidades. A gente passou a se conhecer melhor, essa integração de trabalhos, celebrações aqui, também no interior, aí foi surgindo essa comunhão entre as comunidades que nem se conhecia. Hoje praticamente a gente se sente como se fosse uma família. Então a gente agradece muito a Deus a presença dos franciscanos no nosso meio. Coração que acolhe o pobre e o sofredor, cheio de ternura e de amor, cheio de ternura e de amor. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente.